Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Bom dia, irmãos. Nesta manhã queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Último domingo de maio, onde nós temos celebrado o mês da família, e nós queremos saudar os irmãos mais uma vez, então, com a leitura do Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, a rola da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos em paz sobre Israel. Que sejamos bem-aventurados por confiar, por temer nesse Senhor que criou, que sustenta toda a família debaixo dos céus. Amém? Mais uma vez, ó Deus, queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos constituiu sacerdotes do Senhor sobre as nossas famílias. Porque o Senhor, em Cristo Jesus, aceita a nossa oração, a nossa adoração, oração a favor dos nossos familiares. Adoração ao Senhor de uma forma tão perfeita que só em Jesus isso é possível. Por isso, ó Pai, queremos ser gratos nesta manhã, último domingo deste mês, quando celebramos o mês da família, pedindo ao Senhor a bênção por cada família desta igreja. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, desde os mais distantes até os mais próximos da tua casa, que sejam alcançados pela tua maravilhosa graça. Derrame o teu amor, o teu poder, salvando os cônjuges, salvando os filhos que ainda não chegaram aos pés do Senhor Jesus. Que todos desta casa, ó Deus, possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seja uma verdade, ó Deus, na vida de cada família desta igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, podemos confiar.
Gênesis 14, versículo 18 a 21. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a ele e a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Que Deus assim nos abençoe, esta palavra linda. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja aqui, localizada aqui em Nova Almeida. Que essa igreja, Senhor, possa ser luz do mundo em toda a região de Nova Almeida, para levar o Evangelho a todos aqueles que não te conhecem. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelos dízimos e ofertas. Foi trazido aqui ao gasofilaço. Que o Senhor esteja abençoando esses dízimos e ofertas, para que seja bem aplicado na obra do Senhor. Essa é a oração que faço, com perdão para os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor, eu faço um alerta aos irmãos da igreja, que estiver dificuldade em trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Procure os diáconos, que eles estarão solucionando o problema. Obrigado, Senhor. Obrigado. Salmo de número 135, versículo 19, 20 e 21, se registra a palavra do Senhor. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus com a equipe de louvor. Oh,
pais. No primeiro domingo nós falamos sobre a família, segundo domingo sobre as mães, terceiro domingo sobre os jovens, e hoje então, nesta manhã, quero encerrar trazendo uma palavra referente aos pais, e para tanto quero fazer uso de dois textos da Sagrada Escritura. Primeiro texto, Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao versículo 22, e o segundo texto, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Assim registra o texto sagrado. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a terra, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo as farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Porás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Que o nosso Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicar profundamente aos nossos corações. Oremos. Ó Deus de amor, Deus de infinita bondade, Deus que criou, que sustenta a família para a felicidade do gênero humano, Deus que tem dado toda a provisão, a proteção para nós, os teus filhos, e para com aqueles, ó Deus, que ainda não se chegaram ao teu santo trono de graça em reconhecimento que Cristo é Senhor, para a salvação deles e de suas famílias. Pai, nesta manhã queremos ser gratos ao Senhor pela fé em Cristo Jesus. Nesta manhã queremos ser gratos ao Senhor pela vida dos nossos pais, e especialmente, ó Pai, pela vida dos pais desta igreja. Rogamos ao Senhor por cada um deles, que tenham eles, ó Deus, a sabedoria, que tenham eles a prudência para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Dá-nos a tua bênção nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos,
Antes de nós falarmos, nós queremos trazer um pequeno esboço na vida de Noé, especialmente registrado nos versículos 8 ao versículo 22 de Gênesis capítulo 22. Na realidade, a Bíblia ela está cheia de histórias de grandes homens de Deus. Todos gostam de ler tais histórias. E uma dessas histórias que eu quero trazer é a história de Noé. E nós podemos aprender algumas lições de sua vida. Portanto, queridos, vamos nos deter a princípio sobre esse pequeno histórico da vida desse homem que será um exemplo para os pais nos dias atuais. Qual era o tempo em que Noé viveu registrado na Sagrada Escritura? E eu quero voltar atrás no mesmo capítulo, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, em que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Esse era o contexto de Noé. Era um tempo corrupto. O povo não podia pensar retamente. Tinha os seus casamentos maculados. No versículo 2 traz essa verdade. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhes agradaram. Sim, queridos. Havia terror. Se nós também observarmos o versículo 4, ora naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhas, esses foram valentes, varões de renomes na antiguidade. E ainda, os mesmos que foi possível, diante dessa situação, foi possível esse homem viver retamente em um tempo corrupto, como registra versículo 2, 4 e 5. Tempos em que Deus se entristeceu por haver feito o homem, versículo 6, do mesmo capítulo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Traz aqui uma figura antropopática de Deus. Esse se arrepender, esse entristecimento de Deus por ter o homem se corrompido. Quero trazer a nossa imaginação. Imaginai a tristeza de uma mãe ao dar à luz ao filho, e esse filho posteriormente, na sua idade, vier a trazer a tristeza aos pais. Assim foi Deus, ele tem esse sentimento de tristeza, de arrependimento, olhando para a situação do gênero humano, todo corrompido, toda a maldade. Assim era Deus, se arrependeu. Foi o tempo em que Deus se entristeceu de haver criado o homem. Nós temos aqui um terceiro pensamento a respeito dos tempos em que Noé viveu. É que o tempo foi em que Deus decidiu destruir toda a carne. Versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer a face da terra o homem que o criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Imagine, queridos, Deus nesse sentimento, pensando agora, vou ter que destruir tudo. Que entristecimento para o nosso Deus. Mas Deus é longânimo e por essa longanimidade de Deus, achou alguém que andava com ele, por isso resolveu salvar alguns dentre muitos. Por isso, não se zombem de Deus. Mesmo na sua longanimidade, na sua bondade, não zombem de Deus, porque Deus destrói o pecado e o pecador. Mas nós temos, depois em pensar nesse contexto em que Noé está vivendo, eu quero trazer agora o caráter de Deus que registra no versículo 9. Esse caráter
Moisés, que escreveu esse livro, vai nos dizer que esse homem era um homem justo, com toda a violência ao seu redor, com toda a corrupção dos seus contemporâneos, dos seus semelhantes, Noé tratou o seu próximo retamente, por ele ser homem justo. Noé, ele tinha a sua vida perfeita. Noé, ele viveu moralmente no meio imoral. É como um lírio no pântano que vive a sua vida de uma forma frondosa, de uma forma diferente. Sim, queridos, Noé, ele traz para nós esse caráter de ter uma vida perfeita em um mundo totalmente corrompido. E ainda mais, nós vamos ver no final do versículo 3, do versículo 9, a parte C, dizendo que Noé andava com Deus. E este é o segredo do sucesso da vida de qualquer cristão: andar com Deus. Queridos, se nós observarmos, este é o segundo homem citado por Noé, dizendo que andou com Deus. Em tempos semelhantes, em tempos iguais. O primeiro foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Em tempos iguais, de corrupção. Agora Noé, o texto diz que Noé andava com Deus. Homens que viveram em um contexto parecido, que não é diferente do nosso contexto: corrupção, imoralidade, tantas outras coisas acontecendo ao nosso redor. É preciso nós obter esse caráter de Noé como pais também. Mas Noé, segundo esse pequeno esboço, essa pequena biografia de Noé, nós vimos que Noé, ele dá ouvidos a uma ordem divina. Primeiro, a ordem de Deus foi para que ele construísse uma arca. E é interessante Noé, que por ele ser um homem justo, por ele ser um homem íntegro e considerado homem que andava com Deus, uma coisa que coube a Noé foi o trabalho. É a parte que lhe tocou diante dessa situação. Foi uma parte dele construir a arca. Foi uma parte dele pôr a família na arca. Sim, queridos, Noé, ele construiu a arca para a salvação da sua família, segundo a palavra de Deus. Noé, ele viveu de tal maneira que pôde ganhar e levar a sua família para Deus. Versículo 13 do capítulo 2 de Hebreus nos vai trazer esta verdade para nós, quando assim registra o escritor: e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos de Deus me deu. De forma que Noé, ele sendo um sacerdote de Deus, ele pôde colocar a sua vida a ponto de ganhar os seus filhos para Deus. Nós ainda podemos ver que, mediante isso ainda, os animais deveriam ser levados à arca. Uma parceria de Deus com esse homem que andava com Deus. Uns para serem usados no sacrifício. Em qualquer circunstância, nós não devemos nos esquecer de dar graças a Deus. E outros para alimentar. Queridos, nessa pequena biografia, nós queremos trazer ainda sobre a experiência do dilúvio e o fim da vida de Noé. Primeiro, Noé salvo na arca. Outros subiram aos montes e clamaram, mas era tarde. Não teve salvação para quem optou por uma segunda ou terceira opção a respeito da sua salvação. Jesus é a arca.
que nós nos refugiemos nele contra o fogo devorador do futuro. Salvos após o dilúvio, após o juízo final, nós andaremos para sempre com Jesus. Após todos eles foram salvos. E a terceira coisa da experiência de Noé, filho de Noé, é que a morte de Noé, que registra no capítulo 9, versículo 28 e 29, Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Se vivermos cuidadosamente na mocidade, a velhice não será tão bela. Para isso eu quero trazer uma situação de John Boehrig, que diz que uma família feliz é simplesmente a antecipação do céu. Assim como Noé viveu uma família feliz e teve uma bela velhice, assim também nós, quando vivemos em família feliz, nós antecipamos para o céu. Portanto, queridos, diante desta pequena biografia de Noé, nós queremos trazer nesta manhã, para encerrarmos então os estudos do mês do lar sobre a vida de Noé, como exemplo de pai para os pais atuais. Precisamos dizer que ser pais nos últimos dias é uma tarefa difícil. Um pai deve ser um provedor, um pai deve ser um parceiro, um pai deve ser um sacerdote, deve ser um exemplo para os filhos. E no caso de Noé, isso significava um esforço consistente. Por anos Noé esteve trabalhando. Noé trabalhou e pregou 120 anos. Deve ser para Noé um esforço combinado. Toda a família de Noé trabalhou junta. Por isso que William Gurman, ele diz que, por ser um bom cristão, aquele que gasta a sua religião lá fora e não reserva nada para seus relacionamentos íntimos, mais íntimos no lar, Noé ele gastou todo o relacionamento com Deus e com a sua família. Por isso ele teve a sua família como uma família parceira na construção desse plano de Deus para a salvação de sua família. Noé ele teve um esforço empenhado. Noé foi o último homem na terra a fazer o trabalho. Foi o último que trabalhou. Mas por que Noé poderia fazer essas coisas? Primeiro, porque ele tinha um relacionamento com Deus. O texto diz que Noé andava com Deus diariamente. Ele simplesmente não somente sabia sobre Deus, mas ele conhecia Deus. E conhecer Deus é um grande desafio para os pais atuais. Eu quero trazer as palavras de João, quando ele escreve aos pais, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 3. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A palavra conhecer no Novo Testamento fala de relacionamento, de estar juntos, de andar juntos, de fazer tudo em conformidade com o outro. Por isso que o texto diz que Noé andava com Deus. Pais, precisamos conhecer a Deus. Noé tinha esse relacionamento com Deus. Por isso Deus o confiou a pregação e a construção da arca a ele e a sua família. Andemos com Deus, vivamos com Deus, tenhamos um relacionamento com Deus, para que Deus possa nos confiar o seu plano de salvação. Uma outra coisa, porque Noé serve de exemplo para nós, é porque Noé ouviu a palavra de Deus. Deus disse a Noé o que ia acontecer e o que ele deveria fazer para se preparar. E Noé seguiu as instruções de Deus.
corretamente? O que você faz em sua vida que é causada pela direção de Deus para você? Não sei se você sabe, se você observou, mas se constrói navios ou embarcações qualquer que seja perto de águas. E quando se fala de navios, os estaleiros ficam próximos ao mar. Aqui em Nova Almeida nós temos um lugar onde se consertam os barcos dos nossos pescadores, ficam próximos ao rio Reis Magos. Nós vamos observar que Noé ele construiu uma arca longe do mar, longe de rio. E se tratar pelo tamanho da arca que deveria ser construído próximo ao mar e não longe lá no deserto. E eles estavam bem longe. E se fosse próximo ao rio, deveria ser o rio. Eu confesso, irmãos, que o maior rio que eu conheço no Brasil é o rio Araguaia. Ele é enorme. Não sei se seria o local especial, o tamanho daquele rio para a construção dessa arca que Noé construiu. Mas, pelo fato de ser muito grande, deveria ser próximo ao mar. Porque era feito com caixote enorme, não feito para navegar, ele foi feito para flutuar. E diante disso, é que nós vemos como Noé obedeceu, construindo essa arca, esse grande caixote, apenas no ouvir Deus, segundo a diretriz de Deus. Então Noé, ele ouviu a palavra de Deus. Pais, ouvem as palavras de Deus, mas também coloquem em prática aquilo que Deus disse. Noé foi esse, colocou em prática o que Deus disse a ele. Preparou uma arca para salvar a sua família. Foi um projeto a longo prazo. Foi um projeto bem planejado. Foi uma família envolvida neste projeto. E muitos homens hoje estão tão ocupados procurando ser bem-sucedido que até perderam de vista a família. Mas envolvem a família no projeto de salvação de Deus, pais. Por favor, em nome de Jesus. Noé também ele estava disposto a enfrentar a oposição para permanecer com Deus. Nós vamos observar que condenou todos os que não prestavam atenção aos conselhos de Deus. Outras pessoas eram mais populares, mas Noé não se afogou. Porque Noé andava com Deus, porque Noé ouviu a palavra de Deus, porque Noé colocou em prática com Deus. E Noé, em meio à adversidade, em meio à oposição, ele ouve a Deus. Ele coloca em prática aquilo que Deus estava lhe dando como ordem. E por último, queridos, nós vamos observar que Noé, ele olhou para além do agora, para o futuro. Pais, olhe para frente, olhe para Deus, olhe para o além. Pense em seus filhos. Ele tinha fé na recompensa, da recompensa. Disposto a construir um barco que agora para levar e a ser uma mansão futura. Porque a fé, ela envolve coração e relação. Fé para crer em Deus. Comunhão para ser avisado por Deus. Fé envolve cabeça, mentalidade, movido com temor, respeito referencial pela autoridade e julgamento de Deus. Fé envolve mãos, ações. Noé, olhando para o futuro, construiu uma arca
que salvou a sua família e que condenou o mundo todo. Queridos irmãos, pais e amigos, é esse exemplo que nós queremos tirar da Sagrada Escritura para nós, os pais atuais. Noé foi salvo, sua família foi salva, e ele permitiu que o plano de Deus continuasse. O que mais Deus pode pedir a alguém se não for obediência às Sagradas Escrituras, ter fé e fazer aquilo que Deus ordena? Pais, amigos pais, amem a Deus, andem com Deus, ouçam sua palavra, pratiquem a sua palavra, criem seus filhos na disciplina do Senhor, porque o exemplo Deus nos deixou de tantos outros, a vida de Noé, para nós nesta manhã. Que nosso Deus abençoe cada pai desta igreja, que nosso Deus abençoe cada pai que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, e que sejamos felizes diante do nosso Deus. Ó Deus de amor e de imensa bondade, obrigado pelo privilégio de ser pai. Obrigado pelo privilégio de ser o parceiro do Senhor. Quando em Adão o Senhor deu uma ordem para que eles Adão e Eva fossem fecundos e multiplicai. E assim também, ó Pai, diante do nosso casamento, nós estamos, ó Deus, cumprindo essa ordem do Senhor, de multiplicar a geração, aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, dia em que nós estamos, ó Deus, encerrando o mês do lar, trazendo o exemplo de Noé, grande homem que andou com o Senhor, para ser exemplo dos pais desse dia. Abençoa cada família desta igreja, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, e dirige os nossos lares, pois carecemos do Senhor para tudo e em todos, em nome do Senhor Jesus. Famílias de Deus, famílias presbiterianas, o Senhor as abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que o nosso Deus nos abençoe como famílias presbiterianas, como famílias referencial para os nossos vizinhos, para os nossos bairros, para o nosso país, para o nosso mundo. Em nome de Jesus. Amém. Faz a minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé.